Fala pessoal, Felipe aqui em mais um episódio da nossa Jornada da Diversidade. E como todos os episódios são super especiais, eu tô aqui com a nossa querida Emily. Bem-vinda, Emily. Oi, audiência, obrigada, Fê. E hoje eu tô muito curiosa para conhecer a nossa participante. Gente, aqui ao meu lado temos uma mulher lésbica maravilhosa e eu vou deixar ela se apresentar para vocês porque a gente vai bater um papo aqui hoje e encher vocês de conteúdo. Bem-vinda. Oi, gente, tudo bom? Me chamo Fernanda. Bom, me mudei para São Paulo tem pouquinho tempo para poder viver a experiência maluca que é São Paulo, né? Assumindo uma identidade enquanto mulher lésbica, assumindo a minha força também no setor de comunicação e marketing, então tentando trazer sempre toda essa bagagem, né, de experiências, tanto enquanto mulher lésbica e também com todas essas experiências de comunicação e marketing. Fê, vamos começar daí, porque mulher lésbica, ou enfim, vindo do interior, como que é isso, assim? Primeiro, como que é se reconhecer e você chegou a se assumir pra família, como é que foi esse processo? Bom, pra mim acho que foi um processo bem clássico até, né, de que a gente tem aquele momento de, será que sou, será que não sou, né, a gente fica naquele ato de perguntas, de autoconhecimento, que eu acho que é o mais difícil, né, de você chegar nesse lugar de segurança, de falar, beleza, eu sou quem eu sou, então eu demorei muito para poder ter esse processo, né, tem colegas que se assumiram muito mais rápido, tipo minha namorada também, e eu fui lá para os meus 20 anos, quando entrei na faculdade, e aí essa caixinha me que abriu e eu falei, putz, é isso mesmo, entendi mais, abracei um pouco mais isso, e tive mais leveza também de assumir essa identidade. Enquanto na minha casa, assim, foi difícil, ainda é difícil. Minha mãe hoje ela acolhe muito pergunta da minha namorada, a gente mora juntas aqui, então automaticamente já criou esse laço de familiar, mas tem pessoas da minha família que ainda estão entendendo tudo isso, né? Então, apesar de hoje eles me admirarem muito profissionalmente, por exemplo, né, por ter tido essa coragem de sair do interior, vir para São Paulo, de estar nesse perrengue todo, ainda existem palavras ainda que não são muito reconhecidas no vocabulário deles, digamos assim, né? Então, tipo, meu pai, tios, avós, etc., ainda existe todo esse silêncio, todo mundo tá ciente, mas ainda existe esse silêncio, esse desconforto. Então, assumir minha identidade é uma coisa que eu sempre falo, né? Uma coisa diária, aquilo que a gente conversou antes, inclusive, né? De se assumir enquanto LGBT, é um orgulho, mas também é um esforço e um momento de autoconhecimento constante, porque a gente precisa sempre se relembrar de que é isso mesmo, né? De que a gente é quem a gente é e que tá tudo bem. E no mundo corporativo, Fê, como que foi esse auê todo aí de se descobrir? Sempre é, né? Na verdade, assim, todo trabalho que você vai, você se assume novamente, né? Então, todo emprego que você consegue, qualquer freela que você consegue, levar essa identidade em que eu tô atendendo algum cliente para algum freela, em que eu atendo de comunicação, ou entrar na empresa em que eu, né, empresas que eu passei, eu sempre tentei puxar essa temática, né? Então, como cura de redes sociais, de comunicação, trazer essa pauta tanto para o mês de junho, mas para além também, mas também trazer quem eu sou, né? Um pedacinho de mim. E é um pouco difícil. Isso é uma aprendizagem muito legal, né? Quando você diz que essa sensação de toda vez você tem que se assumir novamente, quando você está ocupando um novo espaço. A gente que é LGBT sabe o quanto isso é exaustivo, né? Mas ao mesmo tempo, não tem muito por onde ir, né? É muito Faz mais parte sobre de você, né? assumir isso e refazer isso quantas vezes for necessário. Exatamente. Eu, assim, vejo uma diferença brutal em trabalhos desde que eu me mudei pra cá, exatamente por isso, por ter um pouco mais de diversidade. No interior, eu vejo que ainda tem muito tipo representatividade negra, né, de mulheres, de homens, mas LGBTs em cargos são empresas que têm um olhar já estruturado bem lá no início. Então, dependendo do fluxo que a empresa tiver, a chance dela contratar pessoas brancas, que são LGBTs, ainda é um pouco mais possível, mas não falar sobre isso constantemente, não querer trazer isso nas redes sociais, trazer essa bandeira de fato. Então, quando eu vim para cá, eu trabalhei numa empresa de diversidade e inclusão, que me fez aprender um pouco mais sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo e saber como que isso pode ser aplicado nos negócios. E também consegui ter mais pessoas plurais nos ambientes em que eu trabalhei, né? E isso realmente foi diferencial para minha criatividade, não sei só, né? Minha produtividade, meu entendimento de que agora era um lugar um pouco mais seguro para trazer as ideias mirabolantes que eu teria, que poderiam rolar, sabe? E você carrega duas cargas, né, bastante pesadas, porque além de ser uma pessoa LGBT, você ainda é mulher, né? Então você tem que lidar
com toda a opressão do machismo, mais, né, o preconceito enquanto LGBT. Como que você faz para superar esses desafios? É só pensar muito no setor tipo de comunicação, por si só, né? Se a gente pensar em publicitários, que figura que te vem, geralmente? Que jornalista que te vem na sua mente? Nem sempre é uma pessoa que é negra ou é LGBT. É difícil sair um pouco dessa caixinha, né? Então, trazer isso, né, como você perguntou, para mim foi muito de provocar nos lugares em que eu ocupava, né? Então, seja no mês de junho, de trazer essa identidade, de falar sobre isso em postagens, falar sobre isso internamente, ter palestras, trazer pessoas em que eu tinha contato para que elas realmente se aproximassem mais dessa pauta. E também estar sempre atenta, né? Porque apesar da gente trazer essa pauta de várias formas, a gente também tem que relembrar e puxar um amiguinho, né? Falar, olha, isso daí talvez tenha sido homofóbico, isso foi transfóbico, será que a gente tem que repensar? Será que isso daí, se evoluir, não pode ir para algo muito pior, assim, sabe? Para essa pessoa, para quem a gente está zoando? Então, eu sempre tive essa provocação de, tipo, desde a comunicação, que é exposta, né, externa, até o interno, de sempre ter essa curadoria de pensamento, de provocação, pra gente não ficar naquele lugar só de, né, estamos aqui e vamos falar só de publicidade, só dos nossos clientes e não deixar o outro lado mais humano das coisas. E como é que dentro da sua bolha LGBT ali, você vê o que te destaca enquanto dificuldade das mulheres LGBTs que convivem com você? Porque hoje você está aqui, né, ocupando um espaço inspiracional. Nós somos uma escola de inovação e você está, enquanto mulher lésbica, conversando com uma audiência do mercado de trabalho que olha para o futuro. Mas a gente sabe que nem sempre é assim na nossa bolha, né? Como que você destaca as características que outras mulheres lésbicas têm de dificuldade? O que elas trazem para você? O que você observa? Olha, eu vejo que ainda a maior dificuldade que existe no mercado para LGBTs, pessoas negras no geral, minorias, é de estar em cargos de liderança, né? Ocupar realmente este lugar, ser um executivo, ser um C-level, estar em um cargo que você tome decisões muito maiores, assim, do que só aprovar uma redação, aprovar o que vai entrar nas redes sociais, né? Aprovar como que as pessoas vão entrar, o onboarding dessas pessoas, o acolhimento dessas pessoas. E ter essa parte de liderança, eu vejo que as mulheres lésbicas ainda não estão ocupando. Eu vejo pouquíssimas que são realmente assumidas ou que realmente estão nesses cargos, né? Eu acho que vai nesses dois vieses. A gente sabe que algumas podem estar, mas talvez não sejam assumidas. E algumas querem estar, que já são assumidas, mas não podem. E tem esse meio que corte de caminho, né? Não deixam ultrapassar essa linha porque você é uma minoria. E poucas empresas hoje têm esse pensamento de realmente acolher alguém para estar em um cargo muito maior do que geralmente estaria, né? Do que só no operacional ou numa liderança mais básica de, tipo, como falei, né? De aprovar um post, aprovar uma coisa mais básica. E essa é uma consciência que você traz que foi construída, né? Que você construiu e escolheu ocupar outros lugares, mas que não é a realidade da maioria, né? E eu acho que a nossa audiência também tá buscando essas referências para poder trilhar esses caminhos. E o que o pessoal tá querendo saber, Emily? Audiência curiosa aqui, viu, Fê? Sempre tem pergunta. Fê, você comentou um pouquinho desses lugares que as mulheres lésbicas ocupam. Hoje você ocupa espaços que você tem lugar de fala, que você consegue se demonstrar quem você é hoje. Como que as pessoas à sua volta, elas interagem com você? Como que elas veem essas mudanças, né? Nas empresas em que eu trabalho, por exemplo? Isso. Olha, eu tento sempre trazer aquilo em que eu sou, essa bagagem que eu sou, para o lugar em que eu ocupo. Então, seja, né, por exemplo, eu comecei um emprego recentemente, já falei do meu relacionamento, de que, olha, estou namorando uma mulher, estou, né, enfim, me mudei para cá com ela, para São Paulo. Então, trazer esse tipo de diálogo, eu já puxo desde o começo para que a gente esteja ciente na mesma página de que, né, olha, né, sou mulher lésbica e tudo mais. E para além disso, acho que no sentido profissional, como falei, né, de trazer coisas que sejam ligadas sobre a comunidade LGBT, eu tento muito trazer o meu profissionalismo num nível cada vez mais elevado, porque eu sei que enquanto mulher e enquanto lésbica eu não posso entregar um mediano, eu tenho que estar sempre acima. E isso é muito difícil, né? A gente tem que estar sempre ali naquele lugar de excelência, de entrega positiva, de entrega constante. Enquanto a gente é ser humano, enquanto a gente é mulher, a gente tem vários problemas nesse meio desse caminho, né?
Então, trazer minha identidade, ela é um peso, ela é uma vitória, mas também ser mulher e estar ali naquele lugar trazendo excelência nem sempre é possível, porque às vezes eu também falho, às vezes eu também estou nesse lugar. E nem sempre as pessoas elas vão estar, tipo, realmente dispostas a entender os meus lugares onde eu vim, os problemas em que eu carrego, né? Ninguém tem simpatia. Então, eu venho trazendo todo esse aprendizado, toda essa parte do que me torna enquanto mulher lésbica para todas as coisas que eu faço, mas não é sempre fácil e existe sempre uma provocação interna minha de que, tipo, o que eu posso fazer para levar minha comunidade junto comigo, seja numa postagem no LinkedIn, seja atuando com outras empresas diferentes. Então, acho que é muito disso, assim, é uma coisa constante e que ainda não tem como colocar em palavras todas essas ações, assim, sabe? O programa existe pra gente abrir esses diálogos, né, Fê? Pra gente acabar quebrando essas barreiras. Até porque a gente acredita muito que a educação, né, é o grande antídoto para a gente ir quebrando preconceitos e melhorando as nossas convivências com a diversidade. Onde que você sente que estão os preconceitos hoje no seu lugar de fala? Onde que você percebe assim, nossa, aqui rolou um preconceito, ou fui afetado aqui por um preconceito? Onde isso aparece? Eu acho que às vezes vem aquelas piadas bem básicas, né? De tipo, a mulher que faz isso, a mulher que faz aquilo. E nem sempre é de um jeito positivo, né? A gente tá sempre naquele lugar de... fez uma coisa inferior, ou, né? Por exemplo, dirigir um carro e bater o carro é mulher. Então, tipo, automaticamente a gente é associado a isso no dia a dia já. E no trabalho, às vezes, também, né? Então, tipo, como eu falei, eu preciso sempre checar 3 vezes mais aquilo que eu tô fazendo, porque eu quero entregar uma coisa muito boa. E que, às vezes, no meio de trabalho, se eu falho... o preconceito, pra mim, eu vejo que ele vem naquele sentido de... Enquanto homem branco, por exemplo, né, assim, de citar um caso recente do cara de sapato que saiu do BBB e ele... Até hoje o pessoal tá... Né, ele teve um caso, teve um vídeo e tá todo mundo aceitando e falando, não, tadinho dele, né? Existe muito desse acolhimento. Enquanto mulheres, pessoas negras, pessoas trans, elas não têm este outro espaço seguro de, tipo, se você errou, tá tudo bem. Tadinho de você. Não existe isso pra gente. Então, pra mim, esse preconceito acontece também nesses lugares de entrega, nesses lugares de ações, que eu nem sempre me sinto realmente acolhida, assim, sabe? Nesses lugares que você vê o preconceito, como é que você lida com isso de primeiro impacto? Olha, eu sempre volto pra mim, de pensar o que eu posso melhorar, mas também eu sempre tento ter um diálogo um pouco mais coerente com o meu líder ou com quem está atuando comigo, para que também tenha essa consciência de, tipo, será que o que está acontecendo foi tão ruim? Foi tão certo? Foi, né? Refletir um pouco mais. Eu apesar de, em muitos momentos da minha carreira, estar muito no operacional, eu sempre tento trazer essa outra reflexão de, tipo, será que tudo deu errado desse jeito como você está vendo? Ou a gente pode rever tudo isso de outro olhar? E eu tento sempre fazer essa provocação pra tudo na minha vida, assim, sabe? Tipo, alguma coisa deu errado pra mim. Eu vou ficar pesando a minha mão o tempo todo sobre essa coisa que deu errado, eu vou tentar olhar pelo outro viés, que, tipo, tá tudo bem. O que a gente pode olhar pelo outro prisma, digamos assim, né? Tudo é questão de perspectiva. Exato. Pois é. E Fê, com tudo que você aprendeu até hoje, como é que você enxerga a Fernanda do futuro? Olha, minha grande meta, e pra quem estiver assistindo esse vídeo, vamos me acompanhar no LinkedIn, é ser CMO em breve, assim, daqui 3 a 5 anos no máximo. Ocupar um cargo de liderança realmente para trazer essa representatividade em que eu quero trazer para as pessoas, ser uma referência em comunicação e marketing. Então, para mim, a pessoa do futuro, eu imagino muito isso, de estar nesse lugar ocupando essa cargo de liderança e trazendo junto comigo as pessoas LGBTs que me apoiam, que estiveram comigo, a minha segunda família, né? Levar elas comigo e ser essa pessoa que abriu o caminho para elas de fato e que não só ficou no discursinho de que LGBT são legais. A gente é muito mais do que isso, né? Então eu quero trazer essa bagagem de empoderamento no profissional, nos meus cargos, em tudo que eu faço. E qual é a sua mensagem para as mulheres lésbicas que estão assistindo a gente? Olha, gente, não desistam. O principal, assim, não desistam de vocês, não desistam de realmente buscar o autoconhecimento, não desistam de olhar para vocês mesmas e entender os seus erros, entender seus acertos e acolher aquilo que você é, porque eu tenho certeza de que a partir disso a gente vai conseguir chegar num lugar muito melhor para todos nós, assim, sabe? Então, não desistam de vocês,
tenho carinho com vocês, apesar de ser muito difícil, né? O mundo, ele exige que a gente seja muito rápida, imediatista e que não tenha tempo de absorver tudo que a gente tá vivendo. Mas acolham vocês e não desistam de vocês por nada nessa vida. Que mensagem. Muito bom. Gente, muito obrigado, assim, obrigado audiência por estar sempre aqui com a gente. Obrigado, Fernanda. É muita generosidade vir aqui falar, dedicar tempo, e você fez isso para que a gente pudesse criar esse diálogo com o nosso público. Então, em nome da CA Makers, que é uma empresa que acredita que equipes diversas inovam mais, e quanto mais a gente se misturar e mais a gente abrir espaço para falar e acolher o diverso, mais a gente vai descobrir o quanto as pessoas podem ser demais, né? Então, muito obrigado por fazer parte disso. Eu agradeço, gente, pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. É isso. Um beijo pro nosso Nossa, público. já acabou. Beijo pra você, Fê. Obrigado, Emily. Tchau, gente. Foi tão rápido. E é sobre. Obrigada, audiência. Beijão. Valeu, galera.